Boa noite, galera. Boa noite. Eu nem sei por onde começar, mas eu estou muito feliz de estar aqui. Meu coração está bem animado mesmo, eu estou alegre demais, porque todos vocês estão aqui, porque aconteceu do jeito que aconteceu. Cara, tudo que eu vou falar, eu sinto que já aconteceu aqui. E, cara, é muito massa isso. É muito massa. Eu fico muito feliz de ser parte de uma igreja que sabe o que é a igreja. Que não é uma placa, né? Que não é uma instituição de 50 anos. Mas são as pessoas ao nosso lado, né? Fico feliz demais disso. Mas vamos lá, né? Abra a Bíblia, por favor, comigo em João 15. Quero falar sobre o amor. Mas antes deixa eu orar também, eu quero... Espírito Santo, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Eu só estou aqui porque o Senhor quis e porque o Senhor quis me conduzir até esse momento, e eu entrego todo o controle para o Senhor. Eu peço, fala com a Tua noiva, fala com a Tua amada noiva, Jesus. Dou liberdade para o Senhor, dou liberdade para você, Espírito, me usa. Faz o que o Senhor quiser aqui, em nome de Jesus. Amém. É uma sensação muito estranha, cara. Mas é legal. João 15, eu vou falar sobre... Na verdade, o tema, né? Eu pensei sobre um tema. Se fosse colocar um tema, eu estava pensando em colocar O Amor Escolhe Amar. Com o feat aí do nosso amigo Lucas Martins. Ele me compartilhou uma parada sobre 1 Coríntios 13 e mexeu muito comigo, e essa frase, o amor escolhe amar, ficou na minha cabeça. E, enfim, João 15, no versículo 12, Jesus fala: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E no 17 ele fala de novo, né? Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, o convite que Jesus nos faz é para a gente deitar a nossa vida, né? Deixar a nossa vida e amar a outra pessoa, né? Dar a nossa vida pela outra pessoa, né? E à luz do que Ele já fez, né, por nós. E a gente consegue ver muito claro isso na vida de Jesus, em tudo que Ele fez, porque Ele não somente morreu por nós, mas Ele cumpriu toda a lei durante o tempo que Ele viveu, né? Tudo que Ele fez debaixo da lei. Ele jejuou por nós. Ele fez tudo aquilo que a gente não consegue fazer. Então, eu quero aqui olhar para Jesus e colocar Ele como foco disso que eu vou falar hoje. E em Eclesiastes 11, eu estava lendo esses dias esse texto, e ele fala do procedimento do sábio, né? E fala assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Aí no versículo 4: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Eu não sei, mas eu pensei nisso, e o que veio na minha mente é basicamente trocar o pão ali pelo amor. E, cara, quando eu penso nisso, eu penso
que a gente tem que entregar esse amor sem ficar pensando muito, sem ficar racionalizando muito. E não adianta a gente ficar esperando também, esperando o momento certo, esperando a ocasião para ir até a pessoa e falar com ela e saber da vida dela, saber quais são os problemas dela, qual que é a parada que ela está passando no momento e ajudar, né? Não simplesmente dar aquele oi, né? Oi, como é que você está? Tudo bem? Aquele negócio retórico, né? Mas você se envolver com a vida da pessoa. Então, aqui no versículo 4, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O que vem na minha cabeça é isso, o quanto a gente fica procurando por ocasião, fica procurando por momento certo para ir e amar a pessoa, para ir amar os nossos irmãos, amar aqueles que estão precisando da gente. E cara, é muito fácil a gente achar a pessoa que está precisando. No mundo de hoje todo mundo quer contato, todo mundo quer intimidade, todo mundo quer conversar. Eu lembro muito bem da época que eu ainda fazia muita coisa errada e basicamente passava as noites bebendo e fumando e cara, o que as pessoas mais queriam fazer não era encher a cara, não era beber, era simplesmente ter contato, era conversar. Você começava a conversar com a pessoa, cara, era muito bom, cara, era muito bom. Eu lembro a última vez que eu fiz isso foi aqui na Trajano. Eu estava esperando o Eliezer me buscar, para não sei fazer não sei o que. E na época eu estava fumando ainda. E eu comecei a conversar com um cara assim, do nada. Cara, ele me contou muita coisa da vida dele. Ele abriu muita coisa da vida dele. E naquele momento, eu podia sentir o Espírito falando comigo sobre isso, quantas pessoas precisam, quantas pessoas necessitam, quantas pessoas estão sedentas por amor, por contato. E cara, isso ficou na minha cabeça assim. E a gente não precisa esperar, a gente não precisa se limitar ou achar que a gente não é capaz de ir amar as pessoas. Cara, o tempo é agora. O tempo é agora, as coisas estão acontecendo ao nosso redor. A vida está acontecendo, as pessoas estão crescendo, estão casando, estão morrendo e a gente está esperando. A gente está esperando o quê? Por que a gente não se relaciona, gente? Por que a gente não se engaja realmente, não tem compromisso um com o outro? Cara, é muito massa vocês virem aqui, é muito massa mesmo, porque eu sei que vocês estão dispostos a fazerem parte disso aqui. Sem ser membros daqui, né? Vocês entendem o que é isso, o que é ser igreja, o que é ser corpo. E cara, é muito bom. Eu ainda espero o dia onde nós vamos se juntar tudo num só lugar. O Arthur sempre fala disso. E cara, eu não vejo a hora de a gente se juntar com os católicos também. Eles não pecam mais que nós. O problema não é o tanto de pecado, o problema é quem reconhece. Quem vai reconhecer? Quem que vai assumir 100% a culpa? E nossa, é bem isso mesmo. Quem vai assumir 100% a culpa? A gente tem que se amar, gente. A gente tem que morrer um pelo outro. A gente tem que se sacrificar. É um amor sacrificial. Vou pegar pra mim. E no versículo 5 ele me lembra também da nossa limitação e da nossa fragilidade, quando ele fala: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da mulher grávida, e assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Cara, a gente é pó. Se esse é o caminho que Jesus está falando, vamos seguir ele, gente. Vamos seguir ele. A gente é pequeno, a gente é limitado, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente precisa confiar no que Deus falou pra gente. Deus já nos deu o mandamento. E o mandamento é esse, que a gente ame um ao outro, de verdade, de inteireza, não só de falar da língua da boca para fora.
Esse é o chamado para a gente, esse é o nosso compromisso um com o outro. Esse é o nosso dever, esse é o nosso mandamento principal e maior, a gente se amar. E eu quero lembrar também que é muito bom, muito melhor, aliás, é muito melhor dar do que receber. Paulo fala isso pra gente em Atos, no capítulo 20, quando ele está falando com os presbíteros em Éfeso. Ele fala: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Jesus fala isso lá em Lucas 6, 32. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os vossos pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles que esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Aí ele embaixo ele fala: dai, e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. De novo, muito melhor é dar do que receber. Simplesmente porque Jesus falou. E se a gente quer viver o Evangelho, a gente tem que começar a confiar nele, começar a dar valor às palavras dele de uma forma mais corajosa. Porque se ele falou, vai acontecer, cara. Se ele falou, vai acontecer. Agora, como eu posso dar esse amor que é forte, é maduro, é resolvido, que não precisa de retorno? Primeiro eu preciso receber ele, porque a gente é pó e tudo que a gente tem, a gente recebeu de Deus. A nossa vida, a vida que a gente vive e que a gente tenta entregar para Deus, ela foi dada por Ele mesmo. Ele fala, lá em Gênesis fala que Deus soprou o fôlego de vida sobre Adão. Então a gente entende que a gente só tem algo, a gente só recebe coisas que Deus nos dá. João Batista fala isso: o homem não pode receber coisa alguma que se do céu não for dado. E é isso, a gente tem que receber esse amor. E cara, a gente tem recebido esse amor. Todas as manhãs, Deus já nos ama profundamente. A gente recebe misericórdia, compaixão, graça, vigor, alegria. A gente recebe toda a força que a gente precisa para viver o dia. Deus dá o maná para a gente. Só que o que acontece? O problema é que às vezes a gente se esquece disso. O problema é que a gente troca isso, a gente troca essa segurança por qualquer outra coisa. Por qualquer outra segurança, qualquer outra coisa que nos faça bem. E a gente esquece que Ele nos ama. E a gente começa a entrar em crise. Normalmente, o que acontece comigo é, se eu peco, isso graças a Deus está mudando, mas, cara, há um tempo atrás, mais ou menos um ano, se eu pecava, isso me destruía. E eu não conseguia viver em paz, eu não conseguia ter comunhão com Deus. Só que Deus estava lá. Não é que Ele foi embora. Não é que Ele saiu, você pecou, vou sair daqui. Tipo, Ele não é assim. Só que a gente escuta tanta mentira de nós mesmos e das pessoas e do próprio diabo mesmo, que fala pra gente que Deus não está perto e que a gente precisa merecer o amor dele, sendo que isso não é verdade. A gente não precisa merecer o amor dele.
O nosso relacionamento não funciona à base de meritocracia. Nunca funcionou. Nunca, nenhum momento Jesus olhou pra gente e esperou alguma coisa da gente. Ele nunca espera nada da gente. E também nada do que a gente faça para Ele ou faça contra Ele vai surpreender Ele. Ele sabe que a gente é pó, mas Ele nos ama mesmo assim. A gente tem recebido esse amor. A gente tem recebido esse amor. Eu tenho certeza disso. E eu quero ir para Hebreus 12. Aliás, Hebreus 12. Cara, esse texto mexe muito comigo. Esse texto mexe comigo. Toda vez que eu leio, eu sinto o Espírito me chacoalhando. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Então aí ele dá a chave, né? Ele dá a chave de praticamente tudo. Se é o pecado que impede a gente de olhar o amor dele, cara, Jesus ele já fez, ele já deu conta disso. Ele já matou, ele já botou debaixo da terra o pecado. O problema é que a gente fica botando o foco do Evangelho no pecado. E o pecado não é o foco do Evangelho. Jesus é o foco do Evangelho. Ele é o foco do Evangelho. E Hebreus fala, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Desembaraçar, se tem algo que precisa ser desembaraçado, é que está embaraçado. Cara, eu me vejo ainda cheio de prisões, cheio de, como se fosse um monte de lama e um monte de, que me impede de viver as coisas que eu já sei, as coisas que eu já racionalmente entendo da palavra, mas eu não consigo viver. E, cara, muita coisa que eu vivo hoje, muitas das coisas que eu consigo viver hoje é simplesmente pelo fato de eu mudar a minha mente. Entre aspas, o Espírito Santo vir e mudar a minha mente. Falar para mim todos os dias que Ele me ama e que Ele já deu conta do meu pecado. Só que sempre eu fico... Parece que eu não sei, a gente tem memória curta. A gente gosta de ficar colocando peso nas nossas costas. A gente gosta disso. A gente gosta de ter algo, ter uma conta ainda, sendo que a conta já foi paga totalmente. E, cara, Hebreus 12 fala a chave pra gente, é olhando firmemente para o autor e consumador da fé. A gente só vai conseguir nos desembaraçar junto com a ajuda do Espírito Santo e parar de ouvir mentiras e acreditar nessas coisas quando a gente estiver olhando para Jesus. Jesus é o foco do Evangelho, a gente precisa olhar para Ele. A gente precisa olhar para Ele todas as manhãs e saber que Ele derrama sobre nós o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua graça, e tudo que a gente precisa para o nosso dia Ele já nos dá. Essa é uma verdade, a Bíblia nos dá a garantia disso. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Já, não é vai acontecer. O Senhor já é bom e as suas misericórdias duram para sempre.
Então é isso, Jesus matou, destruiu tudo que impedia a gente de se relacionar com Ele. Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou e Ele se assentou à direita do Pai e intercede por nós. E nessa noite eu quero, e meu espírito está clamando para que realmente a gente entenda o nosso lugar, a gente entenda onde nós estamos hoje, a gente entenda qual que é, quem nós somos, qual a nossa identidade, porque já está aqui já, não vai acontecer, já aconteceu. Agora, se você tem problema com o pecado, volta no capítulo 10, no versículo 15. Versículo 15. 10, 15. Hebreus 10. Desculpa, gente. Hebreus 10, versículo 15. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. E acrescenta: também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Aí o famoso, 19. Tendo, pois, irmãos, coragem para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Tá, ele está falando de qual promessa aqui? Está falando do versículo 15. Esta aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Também de nenhum modo me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. 23. Guardemos, pois, firme a confissão da esperança, sem vacilar. Porque Jesus, Ele prometeu isso para a gente, e Ele é fiel. Ele não é de mentir, Ele não é de falar as coisas e voltar atrás. Então, se você tem problema com o pecado, se você tem problema em lidar com o pecado, eu te convido nessa noite a confiar na promessa de Jesus. Porque é isso que eu tenho feito, eu tenho confiado na promessa dEle. Eu não tenho mais pirado, eu não tenho ficado louco quando eu não consigo parar de pecar. Porque Ele prometeu para mim que Ele ia colocar no meu coração as suas leis e escrevê-las na minha mente. Cara, eu vou esperar, toda manhã eu vou pedir. Toda manhã eu vou pedir, eu vou entregar o meu dia, eu vou entregar o meu ser, eu vou entregar os meus problemas, os meus pecados. E eu vou esperar, porque Ele é fiel. E Ele fala aqui no 22: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que não se veem. Cara, eu não vejo que eu sou santo em algumas coisas, eu não vejo que eu sou puro em muitas coisas. Mas, cara, a palavra me convida a ter fé, a ter certeza na promessa de Jesus, que Ele vai fazer, Ele vai me purificar, Ele vai me santificar no tempo dEle. Só que a gente fica se debatendo, enquanto Jesus está do nosso lado, falando com a gente, se relacionando com a gente fica olhando para o pecado. Então, nessa noite, gente, vamos parar de ficar embaraçado no pecado e olhar para Jesus. Jesus está aqui. Jesus, ele morreu, Ele ressuscitou, e Ele morreu por todos nós, Ele morreu pelos nossos pecados, e Ele nos deu vida. Então vamos desfrutar do que a gente já tem. Jesus já está aqui, gente. Ele já é presente, Ele já é relacionável. A gente não precisa parar de fazer alguma coisa para se chegar a Ele. Aproximemo-nos com sincero coração. Essa é a chamada que Ele tem para a gente. Esse é o jeito com que Ele olha para a gente.
E eu tenho certeza que Ele olha para todo mundo aqui, cara, e o olhar dele é de amor. Com certeza Ele olha para vocês e o olho dele brilha. E Ele dá risada com o seu jeito, com a sua risada, com o jeito que você faz as coisas, com o jeito que você se relaciona. Ele tem prazer em você. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque Ele morreu por você. Ele não morreu só para ter um título, eu morri, eu venci a morte. Não, Ele morreu por você, porque Ele quer se relacionar com você, Ele ama você. Você é especial. E falando sobre entregar o amor, né? Depois que a gente entende tudo isso, fica muito mais fácil a gente olhar para o nosso irmão e fazer a mesma coisa. Quando a gente recebe esse amor, entende esse amor, e não troca esse amor por qualquer outra coisa, não troca esse amor por medo, por peso de pecado. Quando a gente entende que o pecado não é o foco de tudo isso que a gente está fazendo, a gente consegue olhar um para o outro e se amar de verdade. Eu vou conseguir olhar para o meu irmão e, mesmo ele sendo totalmente diferente de mim, eu deixar as minhas preferências, deixar os meus gostos e ir até ele, e viver a vida com ele, e compartilhar a minha vida com ele. Fica muito mais fácil. Então vamos olhar fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Lembrando o que ele fez por nós, eu quero ler Efésios 2. Você que está com dúvida se Jesus está contigo, se Jesus te ama, quero que você preste muita bem atenção nesse texto, porque ele fala exatamente o que Jesus fez por nós e aonde nós estamos hoje, agora, nesse momento. 2:1, Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua glória, da sua graça, e em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Cara, Ele já nos ressuscitou e a gente está sentado com Ele em lugares celestiais. É muito mais fácil viver a vida pensando nisso, com isso na nossa mente, com foco em Jesus, com o nosso pensamento todo dia, sabendo que a gente está com Ele. No 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, para que ele fez isso, né? Por quê? E eu quero também lembrar de Hebreus 12, 1-3, o convite que ele nos faz também está explícito nesse texto. Desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta,
a carreira, as boas obras. O que Deus preparou de antemão para que a gente andasse? Eu vou falar para você que não é um ministério, não é um título, não é, sei lá, pregador, profeta. Essa não é a carreira. Essa não é para isso. Esse não é o foco da parada. O foco da parada é o amor fraternal. Essa é a boa obra. Essa é a boa obra que Jesus morreu. Para que Jesus morreu, para que a gente vivesse. Para que a gente amasse um ao outro de verdade. E normalmente a gente se esquece disso, né? Por causa da instituição e por causa de um monte de coisa que a gente escuta e que dos 5 ministérios e bababá, e a gente esquece a simplicidade da parada. Que tudo isso só existe para que o amor aconteça. Que é a boa obra que Deus preparou de antemão para que a gente vivesse. Isso aqui, tudo, tudo, toda a instituição, essas paredes, tudo, só existe para que a gente se ame de verdade, para que a gente consiga se amar, para que a gente entendesse o chamado de Jesus, que é amar. Essa é a nossa vocação. Se você tem dúvida disso, cara, 2 Coríntios 4, do 7 ao 18, Paulo ele fala muito bem disso, cara. Ele fala de como ele deitou a vida dele, de como ele deixou a vida dele, e até de uma morte física. Ele sofreu muito pelos irmãos dele. Ele sofreu, ele passou fome, ele passou nudez, ele sofreu de verdade. 2 Coríntios 4, versículo 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então, gente, esse é o chamado de Jesus. Essa é a boa obra, essa é a carreira que está proposta para a gente. Então, vamos se lembrar disso, vamos nos lembrar do que Jesus já fez por nós, de onde nós estamos. E vamos realmente amar uns aos outros, vamos deixar as nossas preferências, as nossas picuinhas, as nossas diferenças, e vamos olhar um para o outro, sabendo quem o outro é também. A pessoa que está do teu lado também foi ressuscitada em Cristo Jesus e também está assentado em lugares celestiais com Jesus. E isso é o que é importante. Isso que é importante. Esse é o Evangelho. Essa é a boa obra. Essa é a carreira. Vamos parar de se preocupar com o pecado, porque Jesus vai nos santificar. A gente está lutando por algo que já foi ganho. A gente só precisa confiar nele, a gente só precisa depender dele nesse processo. Ele prometeu para a gente que ele ia purificar todo o nosso ser, ele ia santificar a gente, ia pregar nos nossos corações a sua lei. E, cara, vamos confiar nisso. Vamos parar de ouvir as mentiras do diabo, vamos parar de colocar peso sobre nós mesmos. Vamos amar, gente. O tempo é agora, a vida está acontecendo agora. E as pessoas ao nosso lado, elas vão, cara. Eu sinto muita falta dos meus amigos de um ano atrás. Eu não tenho nenhum deles contato dia a dia. E, cara, como eu queria ter sido mais presente, como eu queria ter abençoado mais, amado mais, me envolvido mais com eles. Dia 16 agora, um dos meus melhores amigos casou e eu não consegui ir para lá por causa do trabalho. E cara, eu não tenho mais contato com ele. Como eu sinto falta dele, cara. Como eu sinto falta dele. As coisas mudam, o tempo passa, gente. As pessoas vão embora, as pessoas vivem a vida.
Então, vamos parar de frescura, vamos parar de se preocupar com coisa que não precisamos se preocupar e vamos amar uns aos outros. O Léo estava falando agora comigo ali atrás que ele sentiu saudades da primeira semana da nossa escola que a gente teve aqui, o MD. Cara, é verdade, foi um bom tempo, foi demais. E a primeira semana a gente estava explodindo, a gente estava com fome, com sede, e a gente estava fazendo tudo um pelo outro, cara. A gente estava fazendo tudo um pelo outro e... Cara, hoje já está diferente. Hoje a gente não tem todas aquelas pessoas ao nosso redor hoje. As pessoas vão, as pessoas elas seguem o rumo. Então, não somente eu quero lembrar a gente de onde a gente está e do que Jesus fez, mas eu quero lembrar para você que Ele só fez isso pela pessoa que está do teu lado. Ele fez isso para que a gente pudesse olhar para a pessoa que está do nosso lado e fazer a mesma coisa, que é deixar a nossa vida, que é morrer a nossa morte, para que a gente desse vida para outra pessoa. E é basicamente isso, gente. Eu queria orar sobre isso. Vou chamar o Bruno, ele vai tocar uma música pra gente. Eu queria que a gente ficasse de pé e a gente ouvisse o Espírito Eu creio que Deus quer quebrar algumas coisas na nossa mente hoje, quer quebrar algumas mentiras. E eu peço, abre o seu coração, abre a sua mente, deixa Deus falar contigo, deixa Deus quebrar essa muralha, quebrar essa fortaleza. Eu vou orar e logo em seguida que eu orar, eu queria que a gente orasse um pelo outro, que a gente se abraçasse, que a gente tivesse contato, porque é por isso mesmo, é só por causa da outra pessoa do nosso lado. A gente tem que entender isso, a gente tem que viver isso. Eu vou orar e assim que terminar, você fique à vontade para abraçar alguém, e orar por alguém, para conversar com alguém, para compartilhar alguma coisa com alguém. E eu sei que o Espírito vai se mover aqui. Amém? Deus, eu te agradeço por essa noite, Pai. Te agradeço. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor esteve aqui, porque o Senhor está aqui, porque o Senhor vai continuar aqui. Onde quer que a gente for, o Senhor vai ir com a gente. O Senhor nos prometeu a sua presença contínua. O Senhor nos prometeu a sua presença. E nós queremos nos agarrar a essa promessa e dizer: Jesus, Tu és bem-vindo em todos os momentos da nossa vida. Para quando a gente estiver esquecendo, que o Senhor nos lembre de quem nós somos em Ti, de quem o Senhor nos fez e de qual é o nosso lugar, Deus, contigo. Jesus, eu peço que o Senhor quebre todas as mentiras na nossa mente. Por favor, renova a nossa mente, Jesus. Renova a nossa mente. Peço uma renovação de mente aqui, Jesus, sobre a Tua noiva. Eu peço, quebra toda mentira, Deus, que nós temos ouvido ao longo do tempo, Deus. Todo o peso que nós temos colocado sobre nós mesmos, Deus. Eu peço, vem sobre nós, Espírito de Deus. Vem, Espírito da verdade, nos revele a verdade. Jesus, Tu és a verdade, nós queremos a Sua revelação nessa noite. Por favor, Deus, nos ajuda a viver, nos ajuda a amar uns aos outros, nos ajuda a nos relacionar, a nos conectar, nos ajuda, Deus. Por favor, fica aqui entre nós, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade.